Agroprotagonistas, que alegria ter vocês aqui com a gente no AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E nesse primeiro episódio do ano de 2025, estou recebendo a Mônica Carnaval para falarmos uma temática para iniciarmos o ano aí com chave de ouro, que é como falar a língua do cliente e vender mais. Então, para isso, seja muito bem-vinda, Mônica! Oi, Léo, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, falando desse tema tão incrível, que é falar a língua do cliente para vender mais. E aí, abrindo 2025, né? Então, é uma honra estar aqui com você. Coisa boa. E só para a gente iniciar aqui, Mônica, para os agroprotagonistas saberem quem que é a Mônica Carnaval, se apresente aqui para os agroprotagonistas. Eu sou a Mônica Carnaval, eu sou filha de Deus e eu sou vendedora. Eu vendo desde os 7 anos de idade, já tem aí um tempinho, já faz mais de 3 décadas, sempre com vendas. E sou analista de perfil comportamental, tenho aí alguns cursos na área de desenvolvimento humano, mas o que mais eu gosto de falar do meu currículo, Léo, é que eu sou vendedora. Vendedora na veia. Eita, coisa boa. E é isso aí. E assim, eu gosto sempre, quando eu vou falar sobre o tema de vendas, falar que assim, todos nós somos vendedores, né? A gente está vendendo uma ideia, vendendo uma solução, vendendo uma inovação, vendendo uma sugestão, né? Então, assim, vender é uma habilidade, é uma competência que todos nós precisamos desenvolver. Né? Todos nós podemos desenvolver. Às vezes a gente pensa, eu venho muito da área técnica, técnica comercial, e o pessoal, você não trabalha com vendas? O que é isso, cara? Eu treino as pessoas para venderem melhor. Sim. Desenvolvimento técnico comercial. Então, se eu não vender, se eu não tiver habilidade de vender, como que eu vou ensinar alguém a vender algo? Então, assim, não tem coerência, né? E como você disse aí, a partir dos 7 anos já vendia, eu também sou um cara assim, apesar do perfilzão técnico, eu tenho essa veia comercial, assim, um feeling para negócio gigantesco, porque eu tenho uma frase que eu geralmente compartilho meus treinamentos, aqui no podcast eu falo algumas vezes, que onde tem problema, há negócio. E é isso. Por quê? Só existe um vendedor para atender uma dor de um cliente, uma necessidade, um gap ali, uma lacuna. E no agro isso não é diferente, Então, Mônica, eu gostaria de entender melhor aí, como que você se tornou vendedora, e agora, aí já há algum tempo, trabalhando com treinamento, capacitação de vendedores. Eu acredito muito na educação, na capacitação. Então, esse tema, essas pessoas que têm esse desenvolvimento para isso, eu gosto muito de trocar ideia. Então, por isso que você está aqui com a gente. É uma comunhão de propósitos aí bem forte. Então, conte-nos um pouco aí da sua história. Bem, com 7 anos, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande em casa, e a minha mãe, ela começou a fazer chinelinhos de quarto para vender. Só que ela costurava, fazia tudo. E aí ela não tinha como fazer os chinelos e vender. Aí ela chegou para mim e falou assim: Mônica, você precisa sair e vender. E eu não tinha muita consciência, sabe? Então eu comecei batendo de porta em porta na cidade de Mojimirim. Eu colocava os chinelos numa sacolinha, e eu sabia que eu precisava vender pelo menos um chinelo por dia para trazer comida para a mesa, sabe? Foi aí que começou a minha história com as vendas. E desde a primeira batida no portão, que eu lembro até hoje, que isso ficou na minha memória, que era um portão branco de ferro, eu lembro até do som, sabe? Assim, isso ficou muito marcado para mim. Desde esse dia, eu nunca mais parei de vender, Léo. Eu não tive outra profissão na vida a não ser vendedora. Aí depois eu
eu fui pro mercado da moda, né? Comecei profissionalmente, né? Até os 18 eu vendi uva, porque a gente morava no sítio, né? Então eu sou, como é que fala? Raiz do agro mesmo, né? Eu ajudei o meu pai a fazer o enxerto nas uvas lá, com aquela... Enfim, sabe? Todos aqueles aparatos. E ali eu vendi, sabe? Quando estava na produção de uvas, eu vendia uva na escola para as professoras. Então, pegava as encomendas e no outro dia eu levava todos os saquinhos para entregar essas uvas. Eu vendi trufa, eu vendi de tudo, né? Porque eu sabia que tinha que, para vir dinheiro para a mesa, tinha que ter, né? Tinha que vender. E uma das coisas que me impulsionou também foi que no recreio, Léo, na escola, quando eu era bem pequena, eu via os alunos comendo aquele mendorato, sabe aquele amendoim, saquinho? E eu não tinha dinheiro, cara. E minha boca enchia de água, de vontade de comer aquilo. Eu falava, cara, eu preciso dar um jeito. E aí eu percebi que vendendo as coisas, eu podia comprar aquilo, né? Então isso ficou muito marcado para mim. Então o sentido da venda na minha vida, ela é muito, muito, muito visceral. Porque a minha vida, ela se transformou pelas vendas, né? Aí, como eu estava dizendo, eu fui para o mercado da moda, trabalhei em grandes empresas de moda, sempre na área comercial, sempre como vendedora. Eu fiquei mais de 27 anos profissionalmente nessa área. Aí depois eu fui me cansando, porque eu viajava muito, né? Eu fazia regiões do interior de São Paulo, um pouco do Paraná, enfim. E aí eu comecei a estudar, né? Eu tive um problema pessoal bem impactante em 2017, e ali eu comecei a buscar muito sobre desenvolvimento pessoal, né? E aí foi um gatilho, sabe? Eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e daí eu fui fazendo cursos. Eu fui fazendo 2 cursos de formação em coaching, fui fazendo análise de perfil comportamental, fiz vários cursos com o Joel J, enfim, eu fui me desenvolvendo. E aí eu ainda estava no mercado da moda, mas aí eu fui sentindo que eu estava numa caixa fechada. Eu comecei a me debater lá dentro, porque o conhecimento junto com a prática, né? A sua mente ela vai se expandindo e você já não quer mais ficar num espaço muito pequeno. Se você ficar naquele espaço pequeno, onde a maioria das pessoas talvez acham confortável ficar, você não vai crescer. E eu não quis ficar nesse espaço pequeno. E aí eu fui trabalhando a minha carreira, fazendo essa transição, até que eu entreguei totalmente, né, a moda e comecei a dar treinamentos, palestras e mentoria para vendedores, e ali foi aonde eu falo que eu me realizei, e eu me realizo. Eu amo fazer o que eu faço, Léo. Treinar pessoas para vender, sabendo o significado da venda, gente, para mim, assim, é um presente. É cansativo, mas é um presente de Deus, sabe? Eu falo que é um presente de Deus. Excelente, Mônica. E assim, você falando aí, me passou um filme aqui, uma série de coisas que eu acredito também. Mas o primeiro ponto que você comentou aí, você sempre teve um motivador muito forte. Sim. Né? E assim, eu quero deixar registrado aqui a importância da gente ter clareza, consciência dos nossos motivadores. Porque assim, para a gente sair de casa cedo, para vender, para realizar as nossas atividades, a gente precisa ter essa clareza dos nossos objetivos, do que a gente busca, o que motiva a gente. Sim. Né? E por mais que quando criança era o amendoim, né? Eu quando jovem, ali na adolescência, eu queria ter um tênis da Nike Shox, aquele cheio de mola, era azul, eu sou apaixonado com azul. E assim, meu pai falou, ó, eu vou te dar metade, a outra metade você vai ter que conseguir. Aí eu fiz um esquema muito grande lá na escola, lá as meninas faziam brigadeiro, eu vendia, e tinha ali uma parceria estratégica. Eu nem sabia da existência de parceria estratégica. Fazia collabs, né, Léo? É tipo isso. E assim, você contando também,
né? O que te levou às vendas, né? E o momento em que você buscou conhecimento, autoconhecimento. Eu também passei por isso, sabe? Eu atravessei uma situação assim bem longa de uma depressão profunda mesmo. E foi o momento em que eu busquei esse tipo de conhecimento, o autoconhecimento, né? E isso foi assim um divisor de águas para mim, né? Cada curso, cada formação que eu fazia era uma transformação que acontecia comigo, né? E isso foi facilitando os caminhos para mim, né? Me restabeleci, me formei, segui, pá. E eu comecei a entender que aquilo ali, além de ser algo para me auxiliar, eu poderia auxiliar outras pessoas, né? Então foi um momento em que eu decidi sair de um ambiente de trabalho e voltar para o campo, trabalhar com desenvolvimento técnico comercial. Porque é como você trouxe, é algo que enche meu coração, né? Que me traz alegria. E assim, eu posso ser um instrumento para trazer paz para as pessoas. Porque assim, as pessoas às vezes, por falta de autoconhecimento, não performam, né? E já estamos conectando aqui com a próxima pergunta que eu quero te fazer. E aí, muitas das vezes a pessoa não está performando, mas pode ser uma raiz lá no pensamento da pessoa, né? O pensamento, né? Um sabotador que atua lá no pensamento dela. Então, assim, além de ter a clareza, a gente precisa buscar o autoconhecimento, né? Esses dias para trás, eu fiz uma publicação, aí teve um guri que me mandou uma mensagem, falou: Léo, eu nunca tinha pensado sobre isso. E eu fiquei interessado, eu falei: cara, que legal, hein? E aí, conversamos um pouco ali, nós vamos fazer um trabalho ali com base no perfil comportamental dele, porque ele está numa fase de transição, né, para ele buscar se conhecer melhor e a gente fazer um trabalho ali de auxiliar ele a dar a direção para a vida dele, né? Então, assim, qual que é a importância, no seu ponto de vista, Mônica, do profissional de vendas ter consciência, né? Entender sobre o perfil, né? O comportamento humano? Qual que é a importância para você? De autoconhecimento e mentalidade, ela tem que deixar de ser clichê, sabe, Léo? Porque ela é o que leva um profissional, um vendedor, a ser uma ferramenta potente de vendas, né? E isso é tão importante que, na minha metodologia de ensino de vendas, o primeiro pilar é esse, é autoconhecimento. Porque não tem como alguém se desenvolver sem se conhecer. E isso traz muito sobre o que a gente falou, sobre a minha história, sobre a sua história, né? A minha maior barreira era para eu ter começado a ser treinador e palestrante de vendas muito antes. Mas a minha maior barreira era que eu tinha baixa autoestima. Eu não me enxergava capaz. Por mais que eu passei por empresas, eu sempre fui aquela pessoa batedora de metas, né? Eu sempre fui muito exigente, muito obcecada por resultado, né? Isso depois passou a ser um pouco mais controlado, com autoconhecimento, né? Mas eu era muito faca, sabe? Tipo, meta. Faca na caveira. Faca, né? E então, essa foi a maior barreira. Eu não tinha autoestima, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você, vendedor, não tem um alto desempenho porque você não sabe das suas forças, você não sabe como você se comporta, você não olha para dentro, você não fecha os olhos e olha para dentro de si, porque você só fica olhando para fora e muitas vezes você se compara com as pessoas, se compara com os números de outros vendedores, mas o grande segredo é você fechar os seus olhos e olhar para dentro de você e saber quem você é. E a pergunta que você fez sobre perfil comportamental, essa é uma das ferramentas que a gente tem sobre o autoconhecimento, né?
Quando a gente fala de perfil comportamental, nós estamos falando que é o modo como algumas pessoas se comportam, o modo como algumas pessoas agem, o modo como algumas pessoas processam pensamentos, qual é o motivador dessas pessoas, né? E isso, se você sabe isso sobre você, o grande pulo do gato é que se você sabe sobre você, você sabe como é o seu cliente, porque nós somos seres humanos. Né? E nós não podemos atender os nossos clientes em massa, não é uma linha de produção, né? Porque acontece o seguinte, eu sempre começo falando para os vendedores o seguinte, você tem isso aqui, ó, nenhum é igual ao outro, e o seu cliente nenhum é igual ao outro, e nenhuma empresa é igual a outra. Então, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu perfil de comportamento. Então, é importante a gente saber sobre essa ferramenta. Eu vou dar só um resuminho, né? A gente está falando dessa ferramenta, e essa ferramenta, ela fala que nós temos 4 perfis de comportamento. Nós temos os influentes, que são pessoas que são extremamente comunicativas, né? São pessoas que elas são muito de relacionamento, são pessoas que elas gostam bastante de se relacionar, né? Então, numa rede de networking, para começar um relacionamento com clientes, são ótimos. Depois a gente tem um perfil que é o perfil dominante, que é um perfil movido a resultado, que é um perfil, eu sempre falo assim, que o dominante, ele é aquele cara assim, se você falar assim pra ele, ó, duvido que você vai bater essa meta aqui esse mês. Aí ele vai fazer. Aí que ele vai mesmo. Depois a gente tem os estáveis, né, que são pessoas que o próprio nome já diz, né, ela é mais ouvinte, ela é muito planejada, muito organizada, ela não gosta que a sua rotina seja alterada, né? Enfim, eu tô dando só, assim, um resuminho muito raso, tá, gente? E depois a gente tem os conformes, que são pessoas que são extremamente detalhistas, são pessoas formais. Então, você precisa saber como que você opera dentro desses perfis. Lembrando, né, eu vou repetir, é apenas uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quando você sabe qual é o teu perfil, você sabe quais são os pontos que você precisa melhorar, né? Por exemplo, um influente, que ele é muito comunicativo e ele tem uma tendência a ser desorganizado. Então, é uma parte que ele precisa organizar. Então, quando você conhece isso sobre você e você se aprofunda, você passa a conhecer o seu cliente. Porque os seus clientes também têm perfis diferentes. Então, como é que você fala com um cliente que é influente, que é muito de relacionamento? Se relacionando com ele, entendendo a particularidade de cada cliente, você consegue acessar melhor esse cliente através da sua comunicação, né? A gente sempre, quem aqui já ouviu dizer que é pra gente tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? Isso não é verdade. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito objetiva, que sou muito assertiva. Se eu for tratar uma pessoa que é estável do meu jeito, que ela não gosta de pressão, eu acabo repelindo ela. Então, se eu chego no meu cliente que é mais tranquilo, já querendo fechar com ele, ele não vai fechar comigo, porque eu vou me desconectar dele. Então, quanto é importante você, vendedor, se dedicar ao autoconhecimento. Porque, gente, assim, ó, o autoconhecimento, ele tem um resultado muito grande. Ele tem um ROI muito grande, o autoconhecimento, Léo. Porque o retorno do ROI, além de você desenvolver as suas potências, você conhece o comportamento dos outros seres humanos. Então, esse é o grande ROI do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você conhece o outro. Quanto mais você se conhece, mais você conhece os seus clientes. E principalmente os novos clientes. Isso é fantástico, assim, e trazendo aqui para dentro do universo do agro, né, para ficar um pouco mais claro para as pessoas, porque tem muita gente ainda que fala que isso tudo é viagem, sabe? Então, assim, eu gosto sempre de conectar, né? Por exemplo, uma jornada com o cliente ali para uma venda consultiva, né? Para uma venda mais pautada na necessidade, trazer um cunho mais técnico e tudo mais. Beleza, o profissional sempre fica buscando o técnico, né? O técnico, né? O conhecimento técnico, ele é fundamental, né? Principalmente no agro, que assim,
tem uma grande complexidade, né? Só que quando eu vou fazer um treinamento sobre um produto, sobre uma solução, enfim, que tem um cunho técnico bem profundo, eu falo, galera, eu vou trazer aqui algumas formas de vocês comunicarem sobre o mesmo produto. E aí eu compartilho essa questão dos perfis, né? Por exemplo, o cara influente. Você vai ficar dando palestrinha de produto? Não vai. Vai dar muito ruim. E isso eu falo por opinião própria. Eu odeio que fica fazendo palestrinha pra mim. É assim, é pá, pum, é isso, faz aquilo e traz isso. Ponto. Aí, o outro lado, assim, oposto, o conforme. O conforme, você tem que trazer todos os detalhes, ele vai te perguntar, ele vai te falar assim, ó, eu vou analisar e depois eu te trago a resposta. E ainda vai trazer mais perguntas. Sim. Então, assim, os profissionais precisam estar preparados para lidar com todas essas situações. Porque não é só uma jornada da venda consultiva. Não é só saber, agora é o momento de eu falar do produto, aqui é o momento de eu virar para o fechamento. Cada perfil vai ter uma forma de virar para o fechamento, né, do negócio. Então, assim, eu sempre busco trazer isso e aí já conecta, já se liga à próxima pergunta que eu quero fazer para você, que assim, muito se fala da conexão genuína, né, a ligação mais aprofundada com o cliente. E por que a gente conhecer, né, sobre o nosso perfil e entender o perfil do outro, a gente consegue fazer essa ligação mais profunda? O cliente, né, é o grande diamante das vendas, né? Deixa eu só trazer um contexto, tá, para eu explicar isso aqui. Quando eu comecei a dar treinamento e palestra de vendas, e as primeiras empresas que eu atendi foram os meus clientes mesmo, sabe? E depois eu comecei a atender empresas do agronegócio, que para mim foi algo muito especial, porque voltou lá na minha história, sabe? Eu falo assim, eu acredito muito em Deus, e eu acredito que Deus tem assim, a maneira certinha de ir encaixando as coisas, né? E aí eu comecei a fazer muito trabalho nessa área por conta de indicação. Também no setor de flores e plantas também, né? E foi muito legal. Eu fiz trabalhos em cooperativas. Agora eu vou chegar na tua pergunta. Uma das maiores reclamações dos produtores, dos clientes, é que os vendedores não querem saber de conhecê-los para dentro da porteira. Essa é uma das maiores reclamações. Né? Esse é um das maiores queixas, porque estou falando dos produtores, porque nós estamos aqui num podcast de agro, né? E o que isso significa? É que não tem relacionamento. Eu não posso enxergar o meu cliente como um saco de dinheiro andante, porque senão eu não vou ter cliente para longo tempo. Então eu preciso sim saber me conectar com as pessoas. E ter uma mente de que cada cliente que passa por mim é uma maneira de eu servi-lo. Eu sei que a gente tem meta, eu sei que a gente tem número, mas quanto mais a gente foca no cliente, servindo esse cliente, conhecendo ele desde o primeiro contato de forma profunda, sabe? Focando nele, a venda é resultado. E dependendo do perfil desse cliente, algumas vendas elas saem mais rápido. Por exemplo, se eu vou me conectar com um cliente influente, um cliente dominante, eu posso chamar esse fechamento mais rápido. Mas se eu estou lidando com um cliente que é mais estável, mais conforme, eu tenho que dar um tempo para ele. Então não adianta eu querer pressionar esse cliente, né? E a importância de saber sobre comportamento humano, sobre pessoas, é porque o ser humano ele nasceu para se conectar com as pessoas. Então isso é extremamente importante em vendas. Eu não posso esquecer isso jamais. Quando você senta para ouvir o seu cliente, para se conectar com ele, para olhar no olho dele, para realmente fazer uma anamnese da necessidade dele e como você pode resolver o problema dele, e se você também não pode resolver o problema dele,
Isso é extremamente importante, né? No caso dos perfis, acontece uma coisa que é inconsciente. Por exemplo, se eu falo, se eu desço ali, né? Se eu equilibro a fala, a forma de falar, se o meu cliente fala mais rápido e eu falo mais rápido também com ele, o cérebro daquele cliente entende assim, ó, é familiar. Esta pessoa é como eu. Então tem uma aceitação maior, né? Se eu falo com uma pessoa, se eu sou um vendedor e eu vou abordar um cliente que é mais tranquilo e eu vou ali, ó, falo e não deixo ele falar, não entro na comunicação dele, que é uma comunicação mais tranquila, mais calma, mais planejada, eu não consigo me conectar com esse cliente, né? Então tá uma das importâncias dos perfis. E eu sou suspeita em falar de conexão com o cliente, porque é uma das coisas que eu mais prezo, desde o primeiro contato, sabe? E principalmente essa questão, né, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, que uma das maiores queixas dos produtores era assim, os produtores, gente, deixa eu dar um recado para vocês aqui, eles querem que vocês os conheçam para além da porteira, sabe? E saber a necessidade, de fato, de verdade dessas pessoas, né? E se importar, de fato, com elas, né? E você falou algo do conhecimento, do treinamento técnico, Léo, é uma das maiores brigas que eu tenho nos treinamentos. Porque um vendedor, ele tem que saber, sim, tecnicamente, o que ele está vendendo. Porque isso torna esse vendedor mais autoconfiante. Ele tem mais confiança para vender aquele produto. Então, é importantíssimo. Eu já liguei uma outra coisa aqui já, tá, Léo? Eu tô tranquilo. Eu viajo nessa mesma vibe, então pode ficar tranquila. E dentro desse contexto, em alguns treinamentos técnicos comerciais, assim, focado em recomendação, né, eu gosto sempre de iniciar treinamento com pergunta, né, que é uma forma estratégica de eu entender o meu público. Às vezes é muita gente, mas assim, a gente consegue entender o momento, a visão, a mentalidade, né? Então eu gosto de começar com pergunta. Eu sempre faço uma pergunta de o que pode ser feito para ter maior assertividade nas recomendações. Cada um fala, tal. Depois eu faço uma amarração que está bem conectada com isso que você comentou aqui, que a gente vem falando, né? E eu trago 3 pilares básicos para a gente recomendar melhor. Eu vou compartilhar aqui, né, um treinamento que eu faço, mas assim, vou compartilhar porque a ideia é compartilhar mesmo. Assim, o primeiro passo é conhecer e entender o cliente, né? Porque não adianta nada eu ter o máximo de conhecimento técnico se eu não conheço a forma com que o meu cliente recebe isso e o principal, se ele está precisando daquilo ali, né? Então, assim, o momento dele, o cenário dele. Então, assim, é preciso conhecer e entender o cliente. E para isso, vem aqui o grande pulo do gato dos grandes vendedores: saber perguntar, né? Assim, eu falo que vendedor que não sabe fazer pergunta, né, ele vai sofrer venda, né? Às vezes o cara está realmente precisando demais daquele produto, ele vai comprar de você, mas você está sofrendo vendas. Aí a gente passou algum período aí em que os profissionais estavam sofrendo vendas, aí veio uma crise, né, e agora já não está sofrendo vendas, está tendo que vender efetivamente, né, e com maior complexidade. E conhecer e entendendo o cliente. O segundo passo, né, o segundo pilar é conhecer sobre a cultura, buscar justamente o que você disse aí, conhecer o ambiente de produção do cliente. Porque, por mais que às vezes a gente tenha ali uma recomendação para soja, uma recomendação para isso, uma recomendação para aquela cultura, a gente precisa entender o ambiente de produção, né, para a gente poder fazer uma recomendação, né? E o outro é o outro ponto, né, o outro pilar, conhecer os seus produtos, seu portfólio, né?
Esse é o mínimo que se espera do profissional de uma empresa, enfim. E aí, Mônica, teve uma vez, eu estava numa feira com alguns vendedores, e aí a gente vendia mesmo, sabe? Não era feira só para ficar falando sobre tudo, era feira de venda. E aí chegava quando pensa, não, saía lá com 3, 4 produtos, 5 produtos. Aí a galera, Léo, o que é isso? O cara chega aqui querendo um produto e sai com 5. Aí eu falei, observe, eu gosto muito de roleplay, sabe? Gosto muito de roleplay. Eu falei, observe, depois a gente vai conversar cada caso. E aí, pá. Aí a pessoa chegava buscando algo. Era aquela necessidade latente do cliente. A latente, é que ele sabe que ele precisa. E aí, nas perguntas, no diálogo, trazendo conhecimento técnico, entendendo a forma de me comunicar e tal, a gente identificava novas oportunidades. E aí acontecia, não era tuchar produto, era com consciência, com necessidade. Ou alguma lacuna que surgia ali, né? Então, assim, esse foco no cliente, né? Você mesma disse aí, né, que quando você foca no cliente, nas suas necessidades, né? E a venda vai se tornar uma consequência, né? Um resultado daquilo ali. Então, o que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Nossa função como vendedor. Nossa função como vendedor, através dessa ferramenta que chama-se Pergunta, é levantar as necessidades do cliente, saber do que ele precisa. E o principal, não saber só do que ele precisa, mas fazer perguntas para que ele tenha consciência do que ele precisa e ele ainda não sabe que precisa. Então, esse é o foco no cliente. É você realmente conversar, perguntar para o cliente, né? E trazendo perguntas que muitas vezes ele não sabe nem do que ele precisa. Além do que ele tá lá já, sabe, decidido a comprar. É aí que acontecem as vendas adicionais, que é onde sobe lá o nosso faturamento, que é onde você aumenta a sua, né, o seu ganho aí, e você chega mais rápido na sua meta e até atropela a sua meta. Então, o foco no cliente, eu falo que tem uma essência, sabe? E eu sempre falo nos treinamentos assim que não é algo romântico que eu vou dizer, mas é que você realmente tem que, quando aparecer um cliente na sua frente, e o principal, você ir atrás do cliente, né? Porque a gente tem que, né, buscar clientes. Hoje, quando o cliente aparece, assim, eu falo, né, que quando o cliente aparece para você assim, olha, eu preciso disso, isso, aquilo, é o anjo que está entregando para você, né? É uma dádiva divina. Então a gente tem que estar preparado, né, para as prospecções ativas, né, para as prospecções ali. E através disso, né, de uma essência. Se você colocar na sua cabeça que aquela pessoa, que aquela empresa e está ali na sua frente, você precisa servir aquela pessoa, você passa a enxergar aquele prospect, aquele cliente de uma outra maneira. Quando eu estou na frente de alguém, Léo, eu sempre fui assim. Eu não enxergo só a pessoa, eu enxergo a empresa por trás da pessoa, os funcionários por trás da pessoa, a família por trás da pessoa e o que aquela venda vai gerar para aquela pessoa. Porque você tem um produto, de repente você tem um insumo que vai fazer muita diferença para aquele produtor e vai aumentar a produção dele muito, né? 20%, 30%, isso significa dinheiro. E isso vai levar mais prosperidade para aquela empresa, para aquela família, para aqueles, né, para os funcionários, enfim, é essa mentalidade, sabe? Se você focar no cliente, se você quiser servir de fato o seu cliente, não só pensando ali na hora no número, não olhando para o cliente como um cifrão, o cifrão vai ser consequência, é o inverso. Eu não olho primeiro para o número da minha meta, eu olho primeiro para o meu cliente, porque o cliente, ele vai levar você a ter o resultado da sua meta. Excelente. Sim. Curto e grosso. Curto, né? E grosso. É isso aí. E essa questão de servir, né? Eu
eu também tenho isso bem latente dentro de mim, porque assim, quando eu vou fazer uma visita, atender um cliente, quando eu saio de lá, que eu fui útil, cara, eu posso estar assim, cansado fisicamente, exausto. Sabe quando dá aquela renovada, eu coloco uma música, um rock and roll, assim, é celebração, né? Então, assim, celebração de ser útil para o outro, né? De ter servido para algo, né? E assim, isso está na essência do ser humano. Isso está na essência do ser humano, né? Então, assim, a gente se une mais com as pessoas, a gente tem mais empatia, a gente fala muito de empatia, mas isso aí que você trouxe é um ponto fundamental. É o cliente, o que está atrás do cliente? Uma empresa, né? Por trás da empresa, funcionários, uma gama de funcionários. Quantas pessoas trabalham, né, no agro? Por trás daquelas pessoas, famílias que precisam se alimentar, beber água, tomar banho, ter um teto, né? Por trás das famílias tem uma comunidade que precisa se alimentar, que precisa daquele alimento que está sendo produzido ali. E aí a gente vai expandindo, o campo de visão nosso vai lá no horizonte, lá no fundo. E quando a gente aprofunda, né, nesse conhecimento, nessa visão, a gente começa a enxergar que está tudo conectado, está tudo ligado, né? Então, assim, a gente se enxerga no meio de um todo. Isso daí, para ter empatia, mais do que isso, só enxergar além do físico, sabe? É que é extremamente importante, Léo, é que quando eu compro o meu cliente, eu realmente quero servir esse cliente, eu não tenho um cliente de uma compra só. Eu tenho um cliente que vai ficar comigo por muito tempo. Eu sempre falo nos treinamentos que é assim, ó, quando você vendeu a primeira vez para o cliente, você tem que pensar o seguinte, você casou com aquele cliente, só que assim, tem uma lei nesse casamento. É sem direito a divórcio, sabe? Se você tiver algum problema, você vai resolver rápido. De vez em quando você vai fazer uma surpresa para esse cliente, assim como você leva lá para sua esposa, né? Leva uma champanhezinha, um vinhozinho. Eu trago essa metáfora, né? Para falar de depois que a gente faz a primeira venda e focar em realmente servir a pessoa, é você não vender para ela uma vez só. É você ter cliente por longo tempo. Pode ser que ele pare de comprar com você por um determinado tempo, mas depois ele volta. Por quê? Porque você tem uma referência para essa pessoa. Você realmente, quando ela lembra de você ou quando ela vai comprar com você, ela sabe que você está ali realmente para servir ela. Realmente para entregar produtos e serviços que vão fazer diferença na empresa dela, na produção dela e que vão impactar aquela produção. Só vou dar um exemplo para analisar. Eu dei um treinamento para um representante técnico de insumos esses dias. E ele não fazia essa pergunta, ele não abordava o cliente assim, ó, para saber a necessidade de fato, né? E aí eu falei assim para ele, sabe o que você vai fazer? Quando você for abordar o seu cliente, você vai, né, enfim, conhecê-lo e tudo mais, e para marcar uma visita, você vai dizer simplesmente para ele, olha, eu preciso te ouvir. Quanto tempo você tem para que eu possa te ouvir? E saber as suas necessidades e conhecer mais de você, para saber se eu posso te ajudar e se o produto que eu tenho vai servir aí para você. O cara começou a fechar vendas. Com esse simples, preciso te ouvir? Preciso entender como que é a sua produção aí, eu preciso entender como é que tá, sabe? Mas ali de fato e de verdade, sabe? Não pode ser com falsidade, sabe, Léo? Porque o cliente, ele sabe quando você tá querendo ele sabe quando você tá querendo só mais um numerinho ali na sua carteira, ele sabe. E quando ele olha para você e ele vê que você não é dessa forma, aí sim começa um relacionamento de longo tempo e de compras recorrentes. A gente sempre tem compras recorrentes. E esse é um insight bem importante, porque assim, quando a gente busca isso, a gente tem a recorrência, como você disse.
E a gente falou anteriormente sobre prospecção, né? E no agro, assim, a gente tem uma série de oportunidades dentro de um cliente. E aí, quando a gente se aproxima, não foca em uma venda, né? A gente cria oportunidades de aumentar o share, né, dentro do cliente, né? Se eu vendi um produto, fiz a jornada certinho ali, demonstrei o resultado, impactou, né? E aí, num follow-up lá no final da safra, ó, tivemos esse resultado, pá, temos oportunidade com isso, com isso, com isso. Bora! Se você superou as expectativas dele, as portas estão abertas. Então, por isso que precisa ter presença, né, Mônica? A presença é super importante. Sim, sim. Acho que essa é a palavra. Presença. Presença. Eu muitas vezes a agenda é corrida, é apertada, né? Mas às vezes tem evento, ou às vezes eu estou passando perto de um cliente, eu não passo lá só para vender. Eu passo lá para me tornar presente e relevante sem vender, entendeu? Estou vendendo de forma indireta. Mas eu vou lá realmente para saber como que você está. O vendedor, você precisa entender que presença nos clientes, muitas vezes até sem você ofertar algo, faz parte da sua venda, faz parte da sua agenda e faz parte do seu trabalho. Porque isso reverte em números. É essa mentalidade que você tem que ter. Então, organiza, sabe, as suas vendas para que a sua presença também venda. Com certeza. E dentro desse contexto, né, já conectando aí no caminho da prosperidade, né, que vendas é o caminho da prosperidade, que tira muitas pessoas, né, da miséria, né, da pobreza, e cria uma vida melhor, né? E eu acredito muito que a prosperidade nossa, a paz e a prosperidade nossa, faz a paz e a prosperidade do mundo, né? Se a gente está dentro dele, se a gente faz parte dele, a nossa paz faz parte da paz do mundo, e a nossa prosperidade faz parte da prosperidade do mundo. Por quê? Se eu começo a vender melhor, eu vou comprar melhor também, né? Vou comprar mais, vou buscar produtos melhores para minha vida, para minha família. Ah, melhorei de vida aqui, eu preciso contratar um AT, né? Eu vou trazer aqui para o contexto dos vendedores, vou contratar um AT. Então, é uma família que está sendo beneficiada, não só aquela pessoa, a família. Então, você está criando emprego, está criando prosperidade, né? E aí, a gente vai tendo, né? Às vezes a gente pensa que é pequeno, mas é muito grande. Porque se todos tivessem essa mentalidade, né, ou algo parecido, o mundo estaria diferente, né? A gente pensar que a nossa prosperidade faz parte da prosperidade do mundo, né? Isso aí é um ponto que me faz ter mais conforto com as minhas ambições, né, com o que eu busco desenvolver, me faz estar aqui dedicando, né, para trazer pessoas, para conectar com pessoas, compartilhar conteúdo, né? Isso aqui tem tudo um custo energético, de tempo, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar isso. Então, assim, gostaria que você trouxesse a sua mensagem sobre vendas ser o caminho da prosperidade. Sobre esse assunto. Porque isso é muito inevitável. Quando eu começo a treinar uma equipe nova, numa empresa nova, sempre trago um texto de onde eu vim, né? E sempre quando eu falo sobre isso, eu me emociono. E que bom que eu sempre me emociono. E que eu nunca deixe de me emocionar quando eu for falar sobre esse assunto. Porque
a venda e a prosperidade, elas caminham junto, sabe? Não tem como. Se você for uma pessoa ambiciosa, se você pensar não de uma maneira pequena, não olhando só para aqui, ó, que você está vendo no chão agora, a venda ela é uma oportunidade para você mudar de vida. Isso é muito latente para mim, Léo. Por quê? Porque eu venho de uma escassez. O meu desejo quando eu era criança era poder comer uma maçã argentina. Eu não podia. Aquilo enchia minha boca d'água, eu não podia. Eu lembro quando eu ia para a escola, eu morava na roça, e para eu estudar, eu pegava um caminhão de turma, sabe? Então eu ia no meio das enxadas, no meio do enxadão, no meio do barro, no meio do pó. Eu subia no caminhão, eu levantava às 4 da manhã e eu chegava em casa às 4 da tarde, porque era longe, sabe? Deixa eu pôr aqui. Era longe e, enfim, a gente vivia uma vida muito escassa, né? Eu tinha 2 pares de roupa para ir na escola, não tinha mais do que isso, enfim. E aí quando eu comecei a vender, eu comecei a ver que eu podia comer o que eu tinha vontade. E quando eu comecei a vender, o dinheiro, ele fazia com que a gente pudesse comer uma bolacha que não estava ali, não podia. Percebe? É nos mínimos, assim. Quando eu comecei a desenvolver mais a venda, eu comecei a poder ter roupas melhores. Enfim, isso foi gradativo, sabe? E eu fui uma pessoa que eu nunca fui CLT. Então, eu sempre fui vendedora de representação mesmo. Então, foi tudo na base da comissão. Minha carteira nunca foi assinada. Então, foi muito suor, né? E ainda é muito suor, né? Mas, para eu contar para vocês, assim, isso é tão importante que, assim, ó, eu sou uma pessoa que... Sabe aquele negócio que a gente fala do improvável? Quem tá falando aqui com vocês hoje é alguém improvável. Eu jamais teria condições de estar aqui hoje falando sobre vendas ou de já ter estado em palcos onde eu jamais. Sabe o improvável? E a pessoa que e o que me tornou provável foi a venda. Foram as vendas. Então, entrar na minha casa com 30 anos de idade, construída ali com suor, com cada comissão. Quando eu olho para aqui, Léo, são comissões, assim, sabe? São tijolos. São comissões, assim. E em cada tijolo tem um cliente que comprou de mim. Sabe? Então, falar de vendas e prosperidade, você não pense pequeno. O que manda na vida de um vendedor é a ambição e a atitude. Porque não adianta nada você só pensar que quer fazer, o que vai bater a meta, o que vai se destacar, se você não tiver atitude. Para você ser uma pessoa próspera em vendas, você tem que ter atitude. Vendas não tolera desculpa. Prosperidade também não tolera desculpa. Vendas não toleram gente mimizenta. Prosperidade também não tolera gente mimizenta. Então elas caminham juntos. E a venda, sim, ela é a única coisa que vai te levar para um caminho de prosperidade, de sucesso. Se você aí que está assistindo, as pessoas que você admira, eu tenho certeza que os ícones que você admira são exímios vendedores. Não existe ninguém que tenha sucesso assim, sabe? Sucesso mesmo, sólido, se não for um vendedor. Né? A gente tem aí o Silvio Santos, que foi, para mim, é o concurso da venda, né? Um exímio vendedor. Tem o Flávio, a gente já conversou sobre isso. Flávio, é vendas na veia, sabe? Então, eu falo que a venda, Léo, é uma maneira que Deus encontrou para dar um instrumento, para dar uma vida melhor para as pessoas. Para levar a gente a um outro nível.
para levar empresas a um outro nível e sustentar e dar apoio para diversas famílias que estão ali. Então, isso para mim é venda, sabe? É uma maneira aonde o criador encontrou de instrumento, só que não tem sucesso se você não age, né? Então você precisa agir, você precisa ter atitude. Então, venda, prosperidade caminham junto com atitude e com ambição. Excelente, Mônica. Assim, estou até sem palavras aqui para tal reflexão e comungo. E gostaria de usar o seu, com toda licença, o seu exemplo, né? O seu caso, o seu case, né? Para trazer essa mensagem, elevar essa mensagem mesmo aqui para as pessoas, porque a gente tem momentos, né? Tem momentos de desafiadores, de dificuldade, mas esses momentos passam, né? Basta a gente dedicar, a gente ser o protagonista da nossa vida. O pró do AgroPro aqui é protagonismo, né? Então sermos agroprotagonistas, né? E assim, a minha mensagem dentro desse baita episódio aqui é para você, agroprotagonista que nos ouve aqui, fechar os olhos e olhar para dentro de si, né? E enxergar dentro de você a grandiosidade que existe dentro de você, que é a sua potência. E o que está fora daí, aquelas bagagens que a gente carrega na vida aí, que não faz sentido para o momento de hoje e não vai te levar lá onde você quer chegar, tire de dentro da sua mochila, tire de dentro da sua bagagem. Porque para novas habilidades, novas competências, novas técnicas entrarem, a gente precisa ter espaço. Então a gente precisa tirar a bagagem que não faz sentido para a gente. Então, assim, que a gente possa iniciar esse 2025, né, com um novo rumo, com uma nova jornada, mais leves, né, para a gente poder acelerar, para a gente poder, né, ter mais firmeza, né? Então a gente se despir daquilo que não faz sentido mais para as nossas vidas, se perdoar, né? Se perdoar é um passo bem importante de auto-amor, né? De autocuidado, né? E dediquem com disciplina, com constância, né? Para atingir resultados consistentes. Grato, Mônica, mais uma vez aí por estar aqui com a gente, trazer a sua história. Eu falo muito que histórias inspiram outras histórias e a sua, com certeza, inspira e vai inspirar muitas pessoas. Grato mais uma vez e que você tenha um 2025 excepcional, com muitas vendas, muitos clientes satisfeitos e que você possa seguir essa missão sua aí de desenvolver, de capacitar pessoas, que é uma nobre missão. Muito obrigada, viu, Léo? Para mim foi uma honra estar aqui com você, né, falando sobre o assunto que é a razão aqui para mim, né, que são as vendas. Também falando para o pessoal do agro, que eu sou apaixonada por falar para o pessoal do agro, por treinar vendedores do agro, né? Por conta disso, hoje eu carrego uma frase junto comigo, né? Que é a treinadora dos vendedores brasileiros. E isso vem muito dessa raiz, sabe? Do Brasil, e treinar pessoas, né? Para que sejam prósperas e capazes aí para quebrar mesmo essa questão de sistema, né? Onde não tem possibilidades. Então, um vendedor treinado abre-se muitas possibilidades para ele, abre-se novos degraus, né? E um novo patamar aí. Então, eu quero agradecer, quero desejar a cada pessoa que vai
ver esse podcast, que você não despreze os insights que você vai receber aí na sua mente enquanto você estiver ouvindo. Se importe com as coisas que você vai pensar, com os pensamentos que vão aparecer. E a mensagem final é: arregaçem as mangas e vão. Como eu falei, vendas não tolera desculpa. Então, se você quer arrebentar em 2025, arregaça as mangas e vai, sabe? Com atitude, com tudo. Não aceite ter um 2025 como se muitas pessoas que às vezes podem estar vendo estão um pouco desanimadas por estarem sempre nos mesmos resultados. Então não se conforme. Você que vem tendo os mesmos resultados, mude a sua história em 2025. Só que para mudar é com atitude, tá? E um feliz 2025 a todos. E assim, eu tenho uma mensagem muito forte para vocês. Bora vender! Bora vender, pra cima! Maravilha! E vocês, agroprotagonistas, compartilhem esse episódio aqui com o máximo de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, essa bela mensagem aqui. E se precisar, ouça novamente para tomar nota aí desses insights que vocês levantaram. E sigam com a gente que 2025 promete muita surpresa para todos nós. Um abraço!